Olá, meu abraço fraterno a todos. Meu nome é Ademir Galides, que eu falo para o canal Natureza na Veia, lá no YouTube. Eu estou com uma expert aqui em arqueologia. Eu queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho para nós, diretamente aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil, um pouquinho sobre essa vida maravilhosa da arqueologia que a gente está... Eu estou admirado aqui, já estou emocionado, porque amo a natureza preservada, por isso optei em procurar esse local para poder mostrar para as pessoas, né, o quão é importante estar tendo conhecimento de como funciona isso há milhões e milhões de anos, né? Fica à vontade, querida. Meu nome é Naidiele, eu sou estudante de História da UFMS Mato Grosso do Sul. Obrigada pelos experts, né? A gente vai tentando da melhor forma possível. O museu ele tem dois focos principais aqui, que é tanto a preservação do patrimônio, o registro dos primeiros povos, dos primeiros povoamentos que passaram aqui, e também a questão da sustentabilidade a partir desses estudos, né? Então a gente tem as primeiras datações aqui dessas ferramentas que esses povos utilizavam para sobreviver, que eles têm ali cerca de 12 mil anos atrás, e a gente vai mostrando como isso vai sendo refinado num processo de sobrevivência, né? Um processo evolutivo das pessoas. Então, por exemplo, aqui a gente tem algumas ferramentas que eram utilizadas nesse período, nesses povos originários, que ele vai seguir uma lógica. Ó, o que está aqui mais abaixo, ele foi encontrado numa camada mais baixa. E aí você consegue observar que o refinamento ele vai vindo com o tempo. Aqui já tem alguns formatos, a gente já vê que essas pedras foram trabalhadas, né? Sim. Só que elas ainda são bem rudimentares. Numa camada mais acima, a gente já consegue ver as pontas, ó, sendo mais trabalhadas, então essa necessidade desse refinamento, ele vai sendo demonstrado com o tempo. Você já vê que tem as pontas de projétil, elas já são mais definidas. E ninguém mexeu aí? Não. A natureza que fez? Não. Essas rochas, elas foram, né, trabalhadas, Sim, mas entendi. não por nós humanos. Claro, Elas foram trabalhadas pelos povos originários há cerca de 12 mil anos atrás, era a forma que eles utilizavam para sobreviver. Na última camada, ela é a mais recente de todas, e a gente já vê como esse refinamento foi feito. Essa aqui, essa ponta de flecha, ela tem até a serra, ó. O senhor consegue observar que elas eram utilizadas. Então, conforme ia tendo essa necessidade, esse refinamento ele ia sendo criado, né? Ele ia sendo desenvolvido. Aqui na lateral, ó, o senhor vai conseguir observar, essas aqui que parecem rochas rudimentares, elas são cabeças de machado. É sempre bom imaginar que em algum momento essas cabeças de machado elas tinham um cabo, só que esse cabo ela era feito de osso ou de madeira. Então, como o nosso solo ele é rico em matéria orgânica, esses cabos eles são sendo consumidos pelo solo, né? Assim como as pontas de lança também, ó. Vocês conseguem ver que ela é bem definidinha, ela é bem pontuda. Muitas delas ainda chegam pra gente afiadas e cortantes, e elas tinham um cabeamento que ali o solo ele se deteriorou. E muita gente pensa que essas ferramentas elas eram feitas e que esses povos eles não tinham muito conhecimento, que eles eram ignorantes em relação ao que a população é hoje. Mas na verdade não. Nós não tínhamos realmente um domínio aqui de uma metalurgia, o uso do metal. Mas as rochas elas atendiam muito bem essa necessidade, tanto que nós desenvolvemos até aqui. Assim como também muitos materiais eram feitos de madeira. Por que a gente não tem esses registros? Porque a madeira ela é consumida completamente com o tempo, né? Sim. Quando a gente passa... conforme o tempo vai passando, e aí a gente chega a um período de domesticação da agricultura, onde esses povos eles conseguem produzir o próprio alimento, ali tem um excedente, a gente chega também aos usos da cerâmica. Sim. Que essa aqui é Guarani, né? Que eram utilizadas tanto para o armazenamento de grãos, alimentos e água, como também muitas delas eram utilizadas também como para rituais espirituais que eles faziam. Então, cada um vai ter uma estética diferente. Tem alguns que são trabalhados com uma certa texturização, já outros vão ter pinturas. Se o senhor observar esse painel aqui, só voltado a Guarani, cada tipo de cerâmica ela tem a sua função social para esses povos. Então, eles desenvolveram essa questão estética a partir daí também.
As ferramentas, elas também vão mudar a partir desse momento. Por quê? Porque aquele período, aquelas primeiras ferramentas que eu mostrei para vocês, a gente está falando de um período onde não há domesticação de uma agricultura, e essa domesticação ela acaba vindo com o tempo, tá? Outras práticas também surgem depois desse período, que são as práticas funerárias. Esses aqui são cerâmicas, são urnas funerárias. Como que é feito esse processo? Os povos indígenas, eles conhecem o tempo de desprendimento da carne dos ossos, então a pessoa falece, é enterrada no solo, deu o tempo de desprendimento, esses ossos eles eram retirados e aí eram construídas urnas funerárias como essa, onde eles poderiam ou não ser enterrados também com os pertences, né? Aqui no caso a gente tem um indígena que foi sepultado e essa urna foi encontrada com tembetá, que é o adorno que ele usava no corpo, e com uma bola de boiadeira. Que seria uma das provas, né? Sim, exatamente. Todos eles aqui, eles constroem, né, essas provas dessas civilizações e das culturas. Essa aqui, ela já é também uma cerâmica, a gente já acredita que ela é mais ritualística. Acredita-se que essas cerâmicas que foram encontradas, elas são de uma tradição chaquém, seriam de povos que vieram dos Andes, mas muitos pesquisadores, eles discutem sobre a origem dela, né? E o que muda? A pintura, o tipo de texturização dessa cerâmica. Aqui a gente também tem a construção de totens, que a gente acredita que tem a finalidade religiosa. Se vocês sacudirem, conseguirem pegar um dia na mão essas ferramentas, elas são tipo chocalhos, então a gente acredita que fossem usadas em rituais. Assim como também a caça, né? A representação da caça. Como o índio, para fazer a sua dança, ele coloca não sei o nome, no calcanhar, para fazer aquele, sabe? O barulho, né? Exatamente. Com chocalho, sim. Assim como usam às vezes no corpo, também vão usar ali na mão. Sim. E aqui nessa área, onde foi ali o Forte Iguatemi, a gente tem alguns registros de cerâmicas. Elas são facilmente identificáveis, são cerâmicas Guarani, a gente sabe por conta do tipo de texturização que foram utilizadas em cada, né? Mas aqui a gente tem um elemento que não existe no restante da exposição e ele marca um marco importante histórico dentro da região de Mato Grosso do Sul, que é essa colher de metal. Por quê? Nossos povos originários, eles não são povos até então metalúrgicos, e tem não vai dar para ver na imagem, mas ele tem tipo uma cruz desenhada na base dessa colher, que seria uma cruz portuguesa. Então ele marcaria ali o contato desses povos Guarani, seria o primeiro registro assim, material desses povos Guarani com os povos indígenas. Então, muita gente acha que esses povos, que os guaranis, que os bandeirantes, quando chegaram aqui, foram recebidos de braços abertos, ou que os indígenas que estavam aqui, eles eram muito pacíficos, mas não era assim que acontecia. Eles tinham estratégias de guerra, eles afundavam barcos, inclusive, dos rios que chegavam nessa região, e esse contato, ele foi estabelecendo ali alianças com os indígenas a partir de pequenas trocas, pequenas interações, trocas culturais, e a gente acredita que essa colher tenha sido uma dessas trocas, para um contato ali, para formar uma aliança, uma amizade com esses povos. Assim também, como a gente também consegue observar aqui, nesse processo desses povos de ferramentas, de trabalho, muito o uso dos pilões também que estão aqui. Porque a gente viu ali na primeira parte a ponta, né? Sempre ponto voltado à caça. Aqui a gente já não está falando de um período tão forte da caça. Ele podia fazer para moer, por exemplo, né? Isso, para muitos fins. O urucum que é usado, exatamente. Vezes, é batido no pilão. Esse aqui que tem só um pontinho no centro. Aí dá para quebrar coquinho. É para quebrar coquinho. Coloca a castanha para ela não correr. Só para misturar um pouquinho aqui para dar um adendo, claro. Eu até combinei com a moça, eu estava perguntando para ela, a gente estava falando sobre arara. Sim. Você vê, a gente vai quebrar um coquinho com martelo, é uma dificuldade. Sim. A arara quebra rapidinho. Você vê como que é a natureza, né? Ela é adaptada, né? Sim. Muitos animais, eles se adaptam para conseguir sobreviver, e nós somos apenas mais uma entre tantos que tem todo esse processo de adaptação para conseguir sobreviver, para a gente chegar até aqui. E o museu hoje, ele vem buscando quebrar essa ideia de que os povos originários, os povos que vieram antes da gente eram povos ignorantes, brutamontes, homens das cavernas. Não, eles tinham cultura, eles eram extremamente inteligentes,
E por conta desse domínio de agricultura, de ferramentas, de tipos de armas, nós conseguimos chegar aqui hoje, da forma que a gente é hoje. Claro, muito vai ter influência também do contato com o colonizador, porque foi uma mistura de culturas, mas a presença indígena, ela traz muito essa riqueza de culturas e ela mostra, ela evidencia como a gente deve tanto a eles, né? Nas questões das técnicas de produção agrícola, nas técnicas de cultivo, tanto de alimentos como cuidado de animais, a forma de armazenamento e o cuidado com a terra, que hoje a gente tem muito a aprender ainda. Eu complementar aqui, ó. Eu te falei lá no início que você era um expert, você provou isso para mim. Eu quero fazer 2 frases que eu falo sempre no final dos meus vídeos, com você não seria diferente. Que você tenha sempre o melhor de Deus e que você tenha, que Jesus Cristo venha abraçar bem forte o seu coração. Amém. Por isso, igualmente. fique com Ele.